Você está acompanhando a série Falcão e o Soldado Invernal? Não! Sabe de todo mundo que está aparecendo ali? Conhece a origem? Sabe de onde eles surgiram no universo cinematográfico da Marvel? Ou de onde tiraram essas referências dos quadrinhos? Pô, então fica comigo aqui que eu vou explicar tudo para vocês que vocês não fiquem perdidos e possam acompanhar ainda mais de perto, sabendo, associando quem são os personagens e sabendo de toda a história que envolve essa série. Beleza? Então vem comigo que a gente vai entrar agora no mundo mágico de Falcão e Soldado Invernal. Vamos nessa. Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Léo Andrade na área. E a questão aqui é que, se você está acompanhando a série Falcão e Soldado Invernal, com certeza deve ter algum personagem ali que você não conhece, que você não sabe de onde veio, que você acha que foi uma criação agora ali da série para poder complementar a história e tal. Mas o que eu te digo é que a Marvel, ela usa muito os seus personagens dos quadrinhos. E o que a Marvel mais tem são personagens. Então, com certeza, tem vários personagens ali que são tirados direto dos quadrinhos ou que apareceram as primeiras vezes nos filmes da Marvel anteriormente. E a questão é que eu vou trazer aqui para vocês os 7 principais personagens até agora, no terceiro episódio de Falcão e Soldado Invernal. Para você conhecer todos eles, ficar ligado quem é quem, saber a história mais ou menos deles, ou dentro do UCM ou nos quadrinhos. Tá afim? Vamos que vamos então. Mas antes de tudo, deixa o seu like. É muito importante o seu like aqui, eu sei que você vai me dar essa super força. E também assina o canal com o sininho de notificação. É assim que a gente vai crescer cada vez mais essa nossa comunidade de coisas do universo pop e que com certeza vai trazer informações super legais para você. Conto com a sua ajuda, hein? Vamos seguindo aqui então. Sam Wilson, também conhecido como Falcão, eles se afinizaram ali enquanto estavam fazendo Cooper, talvez por já terem trabalhado para o exército e terem ali vivido as mesmas sensações, os mesmos sentimentos em si um e o outro ali. Esse personagem foi super importante nos filmes posteriores da Marvel e apareceu em vários deles, como por exemplo Capitão América Guerra Civil, Homem-Formiga, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. E agora na série a gente vê como o Sam Wilson tem a sua relação ali com a sua família. Tem coisas até engraçadas ali, que eles fazem marmita para vender para as pessoas de fora e pedem empréstimo no banco. E a gente vê ali como a humanização do super-herói é colocada nessa série, atrelada ao preconceito por ser negro. Ele sofre ali vários preconceitos durante a série e eu acho que a série vai pegar muito nesse ponto do preconceito. Assim como o Isaiah Bradley, que nós vamos falar dele aqui daqui a pouco, pela etnia, pela cor da pessoa. E isso é super importante, é um assunto super legal que a série está tratando aqui e é um assunto super atual. Eu acho que vai ser super legal esse desenvolvimento aí do Sam na série Falcão e Soldado Invernal. Buck Buchanan Barnes, mais conhecido como Soldado Invernal, apareceu pela primeira vez no filme Capitão América, o Primeiro Vingador. Ele era ali um super amigo do Steve Rogers, antes mesmo dele conseguir entrar para o exército, inclusive ajudou ele a entrar para o exército, eles eram super amigos, super próximos ali. A questão é que durante o filme, o Buck morre num acidente, numa batalha de trem, o Buck acaba caindo de uma altura imensa ali e se perde ali no penhasco. Entende-se que ele morre, mas a questão é que nos acontecimentos de Capitão América 2, o Soldado Invernal, a gente vê o retorno do Buck Barnes, ali já como Soldado Invernal. Durante os experimentos do soro do super soldado na época da Segunda Guerra Mundial, o Buck Barnes foi um das cobaias que participaram do projeto do soro do super soldado. Esse soro do super soldado era realizado pela Hydra e o que eles faziam era lavagem cerebral com as pessoas que sobreviviam, controlando-os a fazer aquilo que eles querem de forma inconsciente. E isso é o que acontece com o Soldado Invernal durante todo esse período, da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, ou seja, no filme Capitão América, o Soldado Invernal. Acontece que, durante os acontecimentos do filme, a gente descobre que ele era um pseudo-vilão, mas que o vilão estava muito acima, já era a Hydra infiltrada na SHIELD e todo um lance de espionagem ali que eles tiveram que passar durante todo aquele filme.
O Soldado Invernal foi uma das pessoas que mais evoluíram ali durante todo esse processo dos filmes da Marvel. A gente pode dizer também que no Capitão América 3, a Guerra Civil, o Bucky foi acusado injustamente de ter cometido um atentado em Viena, onde estava acontecendo ali uma reunião para o Tratado de Sokovia, que previa ali que os Vingadores tivessem que seguir um protocolo, seguir as ordens do governo. Enfim, não é um assunto para esse vídeo, mas a questão é que, por causa desse atentado em que o Bucky Barnes foi acusado, muitas pessoas ficaram atrás dele. Por exemplo, nesse atentado aconteceu a morte do Pantera Negra e então rei de Wakanda, o rei T'Chaka. E, por causa de sua morte, quem assume o trono é o seu filho, que estava na convenção também, o T'Challa, que agora também assume o manto de Pantera Negra. E aí, obviamente, por causa da morte de seu pai, o Pantera Negra é uma das pessoas que vai atrás, que fica querendo chegar até o Bucky Barnes. Durante esses acontecimentos também a gente descobre que foi o Bucky Barnes, em poder do Soldado Invernal, quem assassinou os pais do Tony Stark. A gente vê isso aí num flashback do filme. E também o Tony Stark fica atrás do Bucky Barnes também, Então, assim, é um cara que passou por muitos problemas por causa dessa lavagem cerebral. E também nós temos o Barão Zemo, que é o vilão do filme, atrás dele também para poder controlá-lo a fazer as coisas que ele queria que ele fizesse. E também, ao final, porque o Barão Zemo não gostava, não queria acesso aos super soldados. Nós vamos falar mais sobre o Barão Zemo ainda nesse vídeo aqui e explicar os motivos dele. Seguindo nessa aí, o Bucky Barnes, depois desses acontecimentos de Guerra Civil, ele pede para ser congelado novamente, assim como Steve Rogers foi, ele pede para ser congelado por medo da sua própria mente, por medo de saber o que a sua mente é capaz de fazer, os males que a sua mente é capaz de causar. E então só é descongelado para permanecer em Wakanda, que é o país do T'Challa, o Pantera Negra, para uma recuperação mental. Ele fica por lá durante muito tempo e enfim consegue se recuperar mentalmente, fugindo ali das presilhas da Hydra e daquelas palavras que o transformava em uma pessoa descontrolada e agente novamente da Hydra. O Bucky foi uma das pessoas que virou pó no estado do Thanos e voltou nos acontecimentos de Ultimato. Agora faz parte dessa série junto com o Falcão, a fim de descobrir também esse excesso de soros de super soldados, também os apátridas, que também nós vamos falar mais deles aqui nesse vídeo. John Walker é o novo Capitão América apresentado na série Falcão e Soldado Invernal. Ué, mas o novo Capitão América e o Steve Rogers? A gente sabe que o Steve Rogers, no final de Ultimato, resolveu ali voltar no tempo enquanto ele fosse devolver as joias do infinito, cada uma para sua época, para não criar aquelas ramificações no tempo. Ele resolveu ficar por lá junto com o amor da sua vida, a Peggy Carter. Então, nos dias de hoje, o governo não podia ficar sem um símbolo, sem uma marca, sem um super soldado. E o que acontece aqui é que o governo apresenta o John Walker, o novo Capitão América. Mas acontece que nos quadrinhos, o John Walker é um cara que também passou pelo processo de soro do super soldado. Ele é um super soldado com super força, com super agilidade, e após o Capitão América, o Steve Rogers, deixar o manto de Capitão América, o John Walker é quem foi ali o que assumiu o manto. A questão é que o John Walker era uma pessoa extremamente ligada ao governo e fazia as coisas que o governo queria. Ele ia nas missões que o governo mandava. Só que diferente do Steve Rogers, o John Walker ele era uma pessoa mais ríspida, uma pessoa que não pode dizer que era um cara bom em si. Começa no fato de que ele forjava algumas missões ali. Ele pegava comparsas dele que fingiam ser super vilões para ele ir até lá e ganhar aquela luta e ganhar a confiança das pessoas e do governo. Então ele já dá para ver ali que era um cara meio charlatão, assim, apesar de ser um bom lutador. E o que acontece é que durante esse período que ele está como Capitão América, acontecem muitas coisas durante esse quadrinho, durante esse arco, na qual as pessoas ficam meio perdidas no que está acontecendo. Porque, por exemplo, o John Walker, ele usa armas, por exemplo, coisa que o Steve Rogers não fazia. O John Walker era mais grosseiro, às vezes não ajudava uma pessoa que precisava de ajuda porque o governo não havia solicitado que ele ajudasse, coisas do tipo.
O lance é que depois de um tempo, o Steve Rogers aparece, volta e recupera o seu manto de Capitão América. E o que acontece? O John Walker passa a agir nas sombras. Ele passa a ser o agente americano e trabalhar para o governo em missões secretas. Em missões onde o Capitão América não poderia agir baseado nos seus ideais, nas suas honras. O trabalho sujo que o Steve Rogers não faria. Barão Zemo apareceu pela primeira vez nos acontecimentos do filme Capitão América Guerra Civil. E o que acontece aqui? O Barão Zemo é um sokoviano, em que todo aquele processo do Ultron ele destruiu a cidade de Sokovia. O Barão Zemo ele alimenta ali uma mágoa sobre os super-heróis, sobre os super-soldados. E o que acontece é que, aqui no filme Guerra Civil, o Barão Zemo quer destruir os Vingadores e também os super-soldados, sejam eles, por exemplo, os heróis como Steve Rogers ou os vilões como o Soldado Invernal e os outros, acho que se não me engano, 5 super soldados que estavam lá na Sibéria num processo de experimento ali da Hydra. Então o Barão Zemo ele é esse vilão, um vilão manipulador, um vilão que consegue convencer, um cara super inteligente. E agora ele está trabalhando junto com o Buck Barnes e o Sam Wilson para descobrir também aí de onde vem esses soros dos super soldados que estão rolando agora na série Falcão e Soldado Invernal. Ah, e detalhe, você lembra que quando eu estava falando do Buck Barnes, que eu disse que ele foi acusado de ter assassinado o rei T'Chaka naquela convenção em Viena? Na verdade, o verdadeiro assassino, quem se passou por Buck Barnes, foi o Barão Zemo, a fim de acusá-lo para poder ter acesso e chegar até ele na prisão. E usar aquelas palavras que a Hydra usava para controlar a mente do Buck Barnes. Esse cara foi o Barão Zemo. Os Apátridas. Esse grupo, agora citado na série Falcão e Soldado Invernal, eles são aquele grupo que são mais a favor de quando o estalo do Thanos estava ativo, enquanto metade da população do planeta não estava mais na Terra. É um grupo que é contra o nacionalismo, é contra as fronteiras. E assim como eles, o personagem que eles se inspiraram no quadrinho para poder criar esse grupo é nada mais nada menos do que o Apátrida. É o único personagem que é um vilão bem secundário ali do Capitão América. E o Apátrida era esse tipo de pessoa. Era o cara que era contra qualquer tipo de nacionalismo, era contra as fronteiras. Obviamente, se ele era contra o nacionalismo, ele era contra o Capitão América, que é o símbolo do nacionalismo, é o símbolo do herói americano. Esse personagem tem o nome de Karl Morgenthau. E o legal é como é que a série usou isso, feminilizando o personagem, né? Porque a líder dos apátridas na série é a Karli Morgenthau. E o legal é que eles colocaram apenas uma letra no nome do personagem para transformar ele em uma mulher. É isso que são os apátridas. O legal da série é que a gente vê que os apátridas, ou pelo menos alguns deles, tiveram acesso a um soro especial do super soldado. E esse é um dos enredos que envolve essa série. Durante o primeiro episódio, onde o Sam Wilson tenta resgatar uma pessoa ali das mãos do Batroc, personagem esse que também apareceu lá no filme Capitão América, o Soldado Invernal, a gente tem em terra ali, auxiliando o Falcão, o Soldado Torres. Mas de onde é o Soldado Torres? O Soldado Torres também é uma referência aos quadrinhos, que é o Joaquim Torres. Esse cara foi um grande parceiro do Sam Wilson durante os quadrinhos do Falcão e é um cara que passou por experimentos ali e virou um híbrido de Homem e Falcão durante esse arco. A questão é que quando o Sam Wilson assumiu o manto de Capitão América nos quadrinhos, o Joaquim Torres é quem assumiu o manto de Falcão e ficou ali aliado ao Sam Wilson ali como realmente o Falcão, enquanto o Sam Wilson era o Capitão América. Se isso vai acontecer na série, eu não faço ideia. A questão é que a Marvel já está plantando os personagens, já está plantando essa semente que pode ser algo muito útil para o futuro dos filmes do CM. Nós vamos falar de outra semente plantada aqui, ainda nesse episódio, e vocês vão ver como a Marvel trabalha pensando muito além, pensando bem lá na frente, plantando as sementes agora, para a gente começar a captar e só ver o resultado disso lá na frente. Isaiah Bradley.
Agora nós vamos falar aqui de uma das histórias mais obscuras da Marvel, de um dos personagens que mais sofreu no universo da Marvel aqui, e é um personagem que também apareceu no segundo episódio de Falcão e Soldado Invernal. Se a Marvel vai desenvolver esse personagem, eu ainda não sei, mas que ela tenha ali plantado uma semente para uma coisa importante no futuro do universo, plantou, e vocês vão entender o porquê. Isaiah Bradley é um dos 300 soldados que participaram de uma experiência do exército americano logo após o desaparecimento do Steve Rogers na Segunda Guerra Mundial. Poxa, os Estados Unidos não podia ficar sem o seu principal soldado. Mais de 300 soldados negros foram levados para um campo de concentração onde sofreram ali inúmeras experiências com uma versão tosca do soro do super soldado, e dentre todos esses 300, apenas 5 deles sobreviveram. Olha que parada sinistra, velho. Esses 5 soldados foram levados para missões secretas durante a Segunda Guerra, principalmente destruindo ali bases do comando nazista que fazia experimentos também com soros de super soldados, impedindo que o Hitler tivesse a sua versão de super soldado também. E a questão é que durante essa guerra apenas um deles sobreviveu, e esse um é Isaiah Bradley. Após esse combate, o Isaiah Bradley foi convocado para uma última missão, em que ele teria que dar ali um ultimato na Segunda Guerra Mundial, um ultimato no comando nazista. E o que ele fez foi vestir, ele roubou o manto do Capitão América e vestiu para ir lá mostrar a força dos americanos, a força do Capitão América durante a Segunda Guerra. Pô, e quando ele voltou, o que ele deveria ser tratado como um herói, na verdade aconteceu o contrário. Ele foi julgado pelo governo americano, acusado e sentenciado à prisão perpétua por ter usado o uniforme do Capitão América sem a permissão do governo. A questão é que ele ficou preso mais ou menos por 30 anos, e só depois de 30 anos, mais ou menos na década de 60, que ele recebeu o perdão do presidente dos Estados Unidos na época. Assim é Isaiah Bradley, uma história que é bem densa, e eu não sei se eles vão usar mais dessa história aqui na série. Já tem o Isaiah Bradley implantado no universo cinematográfico da Marvel. Mas, pessoal, se liga só. A outra semente que eu havia falado tá aqui, exatamente nessa aparição que ninguém deu a mínima. A galera não tava nem aí pro rapazinho que abriu a porta lá na casa do Isaiah Bradley. Mas eu te adianto o seguinte, quem abriu a porta ali não é nada mais nada menos do que Elijah Bradley, o neto do Isaiah Bradley. E o Elijah Bradley é alguém muito importante, porque é mais uma semente plantada. Assim como a filha do Gavião Arqueiro, assim como os filhos da Wanda Maximoff e vários outros personagens mais novos que estão aparecendo na Marvel agora, é um segmento para um futuro crossover dos Jovens Vingadores. O Elijah Bradley nos quadrinhos é um dos criadores dos Jovens Vingadores. Ele é conhecido como o Patriota. É a Marvel mais uma vez aí plantando as suas sementes para o futuro cinematográfico deles. Então é isso, pessoal. Gostou de saber essas informações sobre esses principais personagens da série Falcão e Soldado Invernal? Como eu comecei o canal aqui, a série já estava em andamento, então eu não peguei ali os primeiros episódios para fazer o review. Mas eu vou tentar pegar os próximos a partir de sexta-feira, os próximos episódios, e trazer os reviews aqui no canal para vocês acompanharem de perto também tudo que está acontecendo. Se você não pôde assinar o Disney Plus ou não tem tempo para ver por causa do trabalho, coisas do tipo, eu vou tentar trazer aqui um resumo dos próximos episódios para vocês. Beleza? Espero que tenha gostado, espero que isso tenha te ajudado aí a entender o que a Marvel está fazendo, o que a Marvel está plantando daqui para frente e conhecer um pouco mais sobre esses personagens. Beleza? Pô, se você gostou, então deixa o seu like aqui no vídeo, é muito importante para a gente mostrar para o YouTube que vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo. E aproveita e se inscreve também, assina o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que eu estou falando aqui, e com certeza vai ter muita coisa legal que vai te agregar, com certeza, nesse universo pop aí dos cinemas e da música. Eu vou deixar aqui mais um vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre o super trailer do filme Space Jam 2. Eu acho que você deveria ver, tá um trailer super legal e vocês vão super curtir, tá bem? Muito obrigado a todos vocês, a gente se vê na próxima, um abraço, tchau, tchau.